Você quer começar a desenvolver em Spring Boot, mas não sabe por onde começar? Nesse vídeo, você vai montar um setup completo de desenvolvimento Spring Boot no Windows do zero ao seu primeiro projeto funcionando. A gente vai instalar o Java, Maven, IntelliJ IDEA, Git, MySQL com ferramentas de administração e Postman. Tudo o que você precisa para começar a programar hoje mesmo. Depois a gente vai criar o nosso primeiro projeto com Spring Boot para garantir que tudo está rodando perfeitamente. E no final eu preparei um bônus especial com ferramentas profissionais que vão elevar o seu ambiente para o próximo nível. Se você quer começar do jeito certo e ter um ambiente de desenvolvimento completo, fica até o final que vale muito a pena. Então, bora configurar e a gente se vê depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Continuando nessa aula, a gente vai instalar o Java. Não sei se você está sabendo ou não, mas há 2 dias atrás foi lançado o Java 25, que é a última versão estável do Java. Para isso, você vai acessar o Google e vai pesquisar por Download Java. Perfeito! Nós temos 2 opções, 3 na verdade. Você vai escolher a opção da Oracle, Java Downloads Oracle Brasil. Beleza. Aqui a gente tem as opções de instalação. Temos o Java 21 e o 25. Por que não tem nada entre 21 e 25? Porque são versões que não são Long Term Support ou LTS, ou seja, o suporte delas é reduzido. Então, você jamais vai usar uma versão que não seja LTS, especialmente em produção. Em estudos, até tudo bem, pode, mas não é recomendável. Se você quer saber mais sobre versões do Java, eu preparei um artigo no meu blog em que eu falo sobre isso. Tudo o que você precisa saber sobre as versões do Java, falando das versões estáveis, LTS e de pré-lançamento. Então, aqui tem todos os detalhes e você pode conferir tudo a respeito disso. Agora, voltando ao foco, a gente vai escolher uma versão do Java. Então, imagine que ano que vem ou daqui a alguns meses surja o Java 26 ou 27. Se ele não for LTS, não deve ser instalado e não deve ser usado, exceto em ambiente de estudos e mesmo assim com muitas ressalvas. Beleza. Aqui tem os links, né, de instalação. Vamos escolher a opção Windows. Aqui ele está na aba Linux. Vamos clicar em Windows. Se você estiver no macOS, você vai escolher aqui macOS ou Linux. Escolhi Windows. E a gente tem o MSI Installer ou x64 Installer. Eu vou escolher o MSI Installer. Download. Vou salvar esse cara. Save. Vamos iniciar o processo de instalação. Ele prepara o instalador. Ele reduz bastante aqui o tamanho da tela, né? Vou dar um zoom depois na edição. Vamos clicar em Next. Next. Me pergunta se eu quero permitir que esse executável faça alterações na minha máquina. Sim, eu vou permitir. Para isso, eu vou marcar Yes. Isso geralmente não aparece no vídeo. Ok. Próximos passos. Aqui ele vai abrir a página do JDK e vai dizer os próximos passos, mas já foi instalado. Só que, se eu executar um Java Version, muito provavelmente não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque eu preciso configurar ele antes. Então, Windows R, vou abrir aqui o CMD, Java --version. Ok. E já pegou, pessoal, já está funcionando. Pegou o Java 25, versão 16, versão do dia 16/9, 2 dias atrás, e está tudo ok, está funcionando. Só que é interessante que você adicione as variáveis de ambiente para ter absoluta certeza de que você não vai ter problemas. Para fazer isso, você vai vir aqui no menu, vai pesquisar por env, Edit System Environment Variable. Vamos executar esse cara aqui. Vamos escolher Environment Variables. Então, clique sobre essa opção aqui. Perfeito. Eu já tenho um Java Home aqui, ó. Estava apontando para o JDK 22. Você tem que criar
essa variável Java Home apontando para a sua instalação do Java. Se eu for nesse diretório aqui, eu removi o Java 22, mas tem a pasta Java aqui. Enter, aqui está a pasta Java. Eu vou copiar esse novo caminho, Ctrl C, e vou voltar para a tela anterior. Vou atualizar aqui. OK. Além disso, você precisa adicionar ao path, variável path. Edit. E em algum local aí deve ter um Java Home. Você vai colocar percentual Java underline home, percentual barra bin. E é isso. Podemos cancelar, né? Já está pronto. A variável que a gente só editou aqui chama-se Java Home. Então, essa variável aqui, ó, Java Home. Perfeito. Vamos conferir se realmente está funcionando e se ele está conseguindo pegar esse caminho aqui correto. Vou clicar em OK. E a gente vai digitar echo percentual Java underline home. E vamos teclar Enter. E ele pegou o Java 22. Por que ele pegou o Java 22? Porque eu tenho que fechar esse cara aqui e abrir de novo. CMD. OK. De novo. Echo. Java underline home. Enter. E agora sim ele pegou o JDK 25 e está funcionando a variável. E softwares que usam o Java vão conseguir pegar corretamente o caminho para ela. E é isso, pessoal. Está instalado o Java e agora a gente está com o Java 25 rodando. Beleza? Então é isso. Até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai instalar o gerenciador de dependências Maven, que é provavelmente o mais popular atualmente do mundo Java. Para isso, vamos no Google e digitamos Download Maven. A gente vai abrir esse primeiro Linux, Download Apache Maven. Clico sobre ele. OK, aqui a gente tem as opções de instalação, né? Tem o arquivo binário, arquivo zip. E a gente vai baixar justamente esse cara, Apache Maven 3.9.6 bin zip. Clico sobre ele. Save. Esse cara é diferente, é um arquivo zip, né? Eu vou abrir a pasta. Aqui está o Apache Maven. E a gente vai extrair o Apache Maven nesse diretório. Vou chamar esse cara apenas de Maven. OK. Aí está. E agora o que eu faço é dar um Ctrl X nessa pasta. A gente vai até a unidade C, Program Files e vamos colar aqui. Ele pede permissão de administrador. Para fazer isso, eu vou clicar em Continue. OK, Maven adicionado. Posso copiar esse caminho e a gente vai fazer um processo similar ao que a gente já fez na instalação do Java, que é criar uma variável de ambiente. Posso fechar isso daqui. Vamos pesquisar por env Edit System Environment Variable. Clicamos na opção Environment Variables e a gente vai criar uma nova variável de sistema aqui embaixo, não aqui em cima, tá? New. O nome da variável é m2home underline home e a gente cola o caminho para a instalação do Maven. OK. E claro, a gente também precisa adicionar esse cara ao path. Vou editar aqui, copiar o nome para não errar a digitação. Vou abrir a variável path, editá-la e vamos adicionar uma nova, que é percentual m2home barra bin, que é o mesmo princípio em relação ao que a gente já fez no Java. OK, OK e OK. Aqui está o diretório bin e é isso. Posso fechar isso daqui. A gente pode abrir mais uma vez o CMD ou PowerShell ou qualquer ferramenta de terminal e a gente vai executar o comando
mvn-v, mvn-v, Enter. Ok, demora um pouquinho, mas aí está, Apache Maven 3.9.6, versão do Java, que é o 22, e por aí vai. Windows 11, enfim, todos os detalhes aqui. Perfeito, isso significa que está funcionando, e na próxima aula a gente pode instalar uma IDE para poder começar a construir projetos Java. É isso aí, a gente se vê na próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai instalar a JetBrains Toolbox. É a melhor maneira de você instalar a IntelliJ e as ferramentas da JetBrains. Você pode instalar a IntelliJ separadamente, mas essa maneira aqui é mais fácil de instalar e depois atualizar a IDE sempre que surgir mudanças. Para isso, acesse o Google e digite Install JetBrains Toolbox Windows. Você vai clicar nessa primeira opção, JetBrains Toolbox App. Ok, aqui tem a opção de fazer o download do exe. Você pode mudar aqui também para outros formatos. No caso, eu vou baixar o exe mesmo. Download. Save. Vamos abrir esse cara. E vamos clicar em Install. Ok, e aqui a gente vai executar o JetBrains Toolbox. Finish. Ok, JetBrains Toolbox instalado. Vamos clicar em Continue. Não vou marcar isso daqui. Vamos aceitar a licença, os termos de licença, mas não vou marcar enviando meus dados para a JetBrains. Aqui você vai utilizar a linguagem que você preferir. Você pode usar português, mas pessoalmente eu não recomendo isso. E o tema, você pode pegar o tema do sistema, ou pode pegar o tema Dark ou Light. Eu vou usar o Light. Ok, Get Started. E agora, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e abrir os nossos projetos, se você estiver trabalhando com microserviços, os nossos serviços, as ferramentas também. O que a gente vai fazer? A gente vai instalar a IntelliJ na versão Free, que é a versão Community. IntelliJ IDEA Community Edition, essa segunda opção. Essa Ultimate é paga. E você pode utilizar ela para trabalhar com Java e com Kotlin. Beleza? A gente vai clicar em Install e ela vai instalar para mim a IntelliJ na versão mais atual. Vamos aguardar esse processo, está fazendo download e logo vai começar o processo de instalação. Esse processo vai demorar um pouco, então eu vou acelerar o vídeo e assim que tiver alguma coisa relevante eu retorno. Ok? Apareceu um alerta aqui dizendo que a IntelliJ IDEA foi instalada. E para poder inicializar, basta eu clicar aqui. Clicar sobre ela aqui ou aceitar, got it. Clicamos sobre ela, está abrindo a IntelliJ. Ok, versão Community 2024. Aqui eu confirmo que eu li e aceitei os termos e vou clicar em Continue. Não quero enviar, isso aqui é para enviar dados anonimamente para eles, eu não quero fazer isso. E aqui eu posso criar um novo projeto e por aí vai. Posso expandir isso daqui. Para abrir, você pode abrir um projeto clicando aqui, e aí ele vai procurar no seu computador por códigos. Pode pegar através do Git, pode criar um novo projeto. E aqui você pode customizar.
O tema está Dark, eu não gosto, eu posso sincronizar com o sistema operacional, ele já vai pegar, que é o Light, vai ficar da mesma maneira que está o sistema. Fonte da IDE, o mapa de teclas e por aí vai. Plugins também, você pode instalar alguns plugins, por exemplo, para o Spring Boot, algumas coisas do tipo. A gente não vai ver isso agora, mas à medida que se a gente precisar de algum, a gente vai fazer. Perfeito, pessoal. Então, foi instalado o IntelliJ e é isso. Na próxima aula, a gente continua. Fala, pessoal, beleza? Nessa aula, a gente vai baixar e instalar a ferramenta para trabalhar com versionamento de código, o Git. Se você não conhece Git, no final do curso tem uma seção bônus explicando como começar a trabalhar com Git. Então, você dá uma conferida lá que você vai conseguir fazer tudo o que você precisa nesse curso. Dito isso, vamos até o Google e vamos pesquisar por download Git e Git Bash. Clique no primeiro link, Downloads. Aqui tem as opções para macOS, Linux, Unix e Windows. E a gente vai clicar aqui em Download for Windows. Aqui tem uma versão portável e uma versão standalone. A gente vai instalar a versão standalone de acordo com a arquitetura do meu hardware. No meu caso, 64 bits. Vou clicar sobre essa opção. Vai iniciar o download. Save. Ok, download concluído. Vou abrir a pasta. Duplo clique sobre esse arquivo. Mais uma vez, ele me pergunta se eu desejo autorizar essa execução. Isso não aparece no vídeo, eu vou clicar em Sim. Abriu aqui na outra tela. Beleza, vamos clicar em Next ou Próximo. Aqui o diretório onde eu vou instalar o Git. Eu vou deixar no diretório padrão mesmo, não vou mudar isso. Next. E aqui ele me pergunta para selecionar os componentes. Aqui ele me pergunta se eu quero adicionar ícones no desktop. Eu não vou fazer isso, não preciso disso. Aqui a vinculação com o Windows Explorer. A gente tem as opções de abrir o Git Bash e abrir o Git GUI aqui. A gente vai manter isso daqui dessa maneira. E era isso. E também existe a possibilidade de você adicionar o Git Bash ao terminal do Windows. Eu não vou fazer isso. E aqui é uma opção para verificar diariamente por atualizações. Eu pessoalmente não gosto de atualizações diárias, porque isso pode trazer um bug para a minha máquina de uma hora para outra, meu ambiente para de funcionar, alguma das minhas ferramentas param de funcionar, e é justamente por causa desse tipo de coisa. Vou clicar em Próximo. Novamente, eu vou clicar em Próximo. E aqui tem a opção de usar o VIM como o editor default do Git. Deixa eu ver quais opções que a gente tem. E eu vou escolher para usar o Notepad++ como o editor default. Eu acho que tem o Notepad instalado nessa máquina. Se não tiver, eu devo ter algum problema. Provavelmente não tem, porque ele até desabilitou aqui o Next. Então, eu vou voltar aqui, vou deixar o Git, o VIM mesmo. E vou clicar em Próximo. Next, né, no caso. Aqui é sobre a mudança de branch, né? Porque antigamente os repositórios era master e nesse caso aqui, se eu marcar essa segunda opção, ele vai mudar automaticamente as branches master para main. E eu vou deixar a primeira opção. Aqui a gente tem três opções, que é para usar o Git apenas no Git Bash, Git na linha de comando e software de parceiros. Eu vou escolher a terceira opção, usar o Git como a ferramenta, usar o Git e ferramentas opcionais do ambiente Unix na linha de comando. Então, escolha essa terceira opção. Clique em Next outra vez. Aqui a gente vai deixar a primeira opção marcada, usar o OpenSSH, o certificado OpenSSH padrão. Next.
E também vamos manter default, next e next. Aqui para usar o Mint como editor, como terminal, né, ferramenta de terminal, ou usar o Windows. Eu vou usar o Mint e vou clicar em next. Aqui fast forward ou merge, rebase e only fast forward. Eu vou deixar a primeira opção marcada e vou clicar em next outra vez. Vamos deixar essa opção marcada também, Git Credential Manager, next. Habilitar o cache do sistema de arquivos, next. E aqui ferramentas experimentais. Eu não vou marcar nenhuma das duas e vou clicar em install. É uma instalação bem rápida, então vai ser bem tranquilo, a gente pode aguardar esse processo. Ok, aqui tem as opções de visualizar as release notes. Não quero ver as notas de release, vou desmarcar isso. E para inicializar o Git Bash, você clica aqui, ele já vai abrir o terminal do Git para mim. Finish. E ele abriu o terminal para mim em uma outra tela de novo. E aqui está. Posso fechar isso aqui. O que mais que a gente pode fazer, pessoal? Em qualquer pasta, você pode segurar Ctrl e Shift, clicar com o direito e vai aparecer Open Git Here e Open Git Bash Here. Eu vou escolher essa segunda opção, Open Git Bash Here. E aqui está. Vou aumentar um pouquinho a fonte. E se o Git estiver instalado, ao digitarmos git status, ele vai dar um erro, porque não é um repositório Git, mas vai dar um retorno dentro do esperado. Teclando Enter, e ele retorna um fatal, que não é dizendo que não é um repositório Git, ou não está dentro de outros projetos que também são Git, que também são versionados pelo Git. Então funcionou. Esse erro aqui é esperado, porque não é um repositório Git, e era isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai instalar o MySQL ou MySQL Server, que é a ferramenta de banco de dados que a gente vai utilizar no nosso treinamento. Para isso, entre no Google e pesquise por Download MySQL Server. Você vai escolher esse primeiro link aqui, Download MySQL Community Server. Clique sobre ele. Vai abrir aqui o link com a versão 8.30. Você vai escolher qual versão você quer utilizar. Tem a 8.0.33 e a 8.30 Innovation. A gente vai manter essa daqui e a gente vai escolher a opção MSI Installer. Clicamos sobre Download, vai baixar 135 megas. Aqui ele me pergunta se eu quero fazer login na minha conta da Oracle. Eu não vou fazer login, eu vou clicar em No Thanks, just start my download. Ok, iniciando o download. E já foi feito. Vamos abrir a pasta, né, onde está esse cara. E vamos dar duplo clique sobre ele. Vamos clicar em Next. Aceitar os termos. Next outra vez. Aqui tem três opções, que é Typical, que instala as ferramentas mais comuns e é o recomendável para a maioria dos usuários. Tem Custom, que permite ao usuário escolher quais programas ele quer instalar e onde eles vão ser instalados. É recomendável que você seja um usuário avançado para fazer dessa maneira, ou instalação completa, que vai instalar todas as ferramentas e features requeridas. Isso aqui vai consumir mais espaço em disco. Então, se você tiver pouco espaço no HD, não é uma boa ideia escolher essa terceira opção. A gente vai escolher a opção Custom. Aqui a gente tem o MySQL Server, temos o Client Program, que são ferramentas de terminal para poder acessar o MySQL, e as ferramentas de desenvolvimento. Vou deixar da forma que está, não vou mudar nada.
e vou clicar em Next ou Próximo, dependendo da versão que você estiver instalando aí. Pronto para instalar o MySQL Server 8.3 e basta clicar em Install para inicializar o processo de instalação. Install. Ok, mais uma vez ele me pede permissão. Isso geralmente não aparece no vídeo. Vou clicar em Sim. Ele me pede para executar o MySQL Configurator. A gente vai clicar em Finish e ele vai abrir a tela, a ferramenta de configuração. Yes. Ok, vamos clicar em Next. Aqui está o diretório em que os dados serão salvos. Next novamente. Aqui tem diversas opções de servidor, que é um ambiente de desenvolvimento. Tem a opção de computador de servidor e um servidor dedicado. Computador dedicado ao MySQL. No caso, a gente vai escolher Development Computer, que é o nosso caso, né? Conexão vai ser TCP através da porta 3306, que é a porta padrão. Vamos clicar em Next. E agora vem o momento mais importante e que você deve tomar maior cuidado, que é a hora de você definir a senha do seu usuário root. O usuário root é o administrador com maiores poderes no MySQL. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma senha bem simples, vai ser admin 123, vamos ver se ele vai aceitar, né? E admin 123. E vamos clicar em próximo. Ele está falando que a senha é fraca, e evidentemente é fraca mesmo, mas em ambiente de desenvolvimento a gente pode fazer esse tipo de escolha, mas em ambiente de produção você jamais deve fazer isso. Aqui, se você quiser adicionar novos usuários, a gente não vai fazer esse tipo de coisa. E era isso, pessoal. Vamos clicar em Next. A gente vai configurar o MySQL como um serviço do Windows, para que assim que o Windows inicializar, ele também vai inicializar o MySQL. As opções aqui são Standard System Account e Custom User. A gente vai manter da forma que está aqui, não vamos mudar nada. E vamos clicar em Next. E aqui ele me pergunta quais permissões que essa ferramenta vai ter na minha máquina. E a gente vai garantir o acesso total para o usuário que estiver usando o Windows e os administradores para que eles consigam acessar isso daqui. Se você escolher uma dessas outras opções, pode ser que você não consiga se conectar. A recomendação que eu vou deixar para vocês é escolher essa primeira opção. Se você escolher uma das outras duas, pode ser que você tenha problemas e você já está ciente disso. Next. Aqui ele me pergunta se eu quero criar dois bancos de dados, que são bancos de teste. A gente não vai fazer isso, não vamos marcar nenhum dos dois. Next. Aqui são os passos que ele vai precisar executar, que ele vai escrever um arquivo de configuração, vai atualizar as regras do firewall, vai ajustar o serviço do Windows, vai inicializar o MySQL, vai atualizar as permissões para o diretório em que os dados serão salvos, vai inicializar o MySQL Server, vai aplicar as configurações de segurança e vai atualizar o Start Menu Link. Então, vamos clicar em Execute. Como ele já deixa destacado entre parênteses, esse quarto passo demora um pouco mais. Ok, aparentemente está tudo certo. Vamos clicar em Next e Finish. Ok, pessoal, o MySQL está instalado. Se eu vier aqui, MySQL, aqui está o MySQL. Se eu executar um Ctrl+Shift+ESC e verificar os processos que estão em execução, provavelmente deve ter o serviço do MySQL aqui. Aqui, mysqld.exe, ou seja, o MySQL está em execução. Perfeito, pessoal.
Então, é isso. Para acessar o MySQL, a gente pode fazer através do terminal, que é a forma mais complexa, ou a gente pode utilizar uma ferramenta como o MySQL Workbench, que é bem mais poderosa, e é o que a gente vai fazer na nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai instalar o MySQL Workbench, que é a ferramenta que nos permite acessar de forma visual o MySQL. Para isso, entre no Google e digite Download MySQL Workbench. Clique nesse primeiro link, Download MySQL Workbench. Ok, aqui ele me pergunta qual sistema operacional estou utilizando. A gente vai utilizar a versão para Windows. Se não estiver usando Windows, aqui tem essas outras opções. Ok, aqui tem outras opções de download, o download de MSI e aqui tem o MySQL Installer, que é o mesmo que a gente já baixou. A gente não vai escolher isso daqui, a gente vai escolher esse Other Downloads aqui e vamos clicar em Download. Mesma lógica, ele me pergunta se eu quero logar na minha conta na Oracle. Eu não quero fazer isso, então vou clicar em No Thanks. Save. E vamos executar esse cara. Next. Next. Versão completa. Next. Install. Mais uma vez, ele me pergunta se eu quero permitir que essa aplicação faça alterações na minha máquina. Não aparece no vídeo e eu vou clicar em Yes. Perfeito, pessoal. Instalado. Vamos clicar em Finish e aqui deixa marcada a opção Launch MySQL Workbench, para que ele inicie para mim o MySQL Workbench. Finish. Ok. Vou expandir isso daqui. E ele já detectou uma instância local do MySQL, que é essa instância aqui. Se eu clicar sobre ela, ele vai me pedir a senha de root. Qual é a senha de root? É o que a gente definiu durante a instalação do MySQL, ou seja, admin 123. Essa senha é super segura. Aqui a gente vai escolher a opção Save Password in Vault, para que eu não precise mais digitar a senha, e vou clicar em OK. Aparece um alerta falando que essa versão do MySQL Workbench foi desenvolvida para a versão 5.7 e que algumas funcionalidades dele não vai funcionar apropriadamente. Apesar disso, eu vou continuar. Acessamos o MySQL. E o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai criar um novo banco de dados. Para isso, a gente vai vir aqui no topo, aqui no canto superior esquerdo, e vamos clicar nesse ícone de banco de dados aqui, é o quarto ícone. Clico sobre ele e aqui a gente vai definir um nome para o banco. Vou colocar um nome qualquer. My First Database. Ok. E aqui embaixo tem a opção de aplicar. A gente pode escolher também o char7, o default char7, default collation e vou aplicar. Aqui ele monta um script SQL com o script responsável por criar esse banco de dados e a gente vai aplicar. Na prática é o que a interface está fazendo, Por trás dessa interface ele está executando esse script aqui. Apply e Finish. O banco criado, a gente vai vir aqui em esquemas e aqui está o My First Database. Vamos abrir e se você olhar aqui, não temos nenhuma tabela, nenhuma view, nenhuma storage procedure e nenhuma function. Esse outro banco é banco do próprio sistema do MySQL. Então, funcionou. Essa é uma forma de você trabalhar com banco de dados. Se você quiser criar uma nova query, você pode vir aqui, digitar aqui os seus comandos SQL e mandar executar. Mas no caso, a gente não vai usar essa ferramenta aqui no curso. Muita gente prefere utilizá-la, então preciso mostrar, mas o que eu recomendo e que é muito mais leve é utilizar o ReiDSQL. Perfeito? Então posso fechar isso daqui e na próxima aula a gente continua.
Fala pessoal, beleza? Na última aula a gente instalou o MySQL Workbench, que é uma ferramenta bastante poderosa, mas um tanto quanto mais pesada para se trabalhar que o RAID, que também é uma ferramenta para trabalhar com o banco de dados MySQL, também funciona com o Postgres e, se não me engano, funciona também com o SQL Server. Para isso, a gente vai até o Google e vamos pesquisar por Download RAID SQL. A gente vai clicar nessa primeira opção e vamos aguardar o acesso. Ok, aqui está a página do RAID, que tem as opções de instalação. A gente pode baixar o instalador, tem o portável 64 bits e mais algumas opções aqui. A gente não vai usar essas outras opções. Um detalhe que eu achei que aqui mostrava mais a respeito, mas que eu não consegui ver, é o seguinte, é justamente falando que ele funciona com MariaDB, MySQL, SQL Server e Postgres e mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Postgres e SQLite. Então funciona com várias ferramentas. Por isso eu prefiro utilizar ele. Aqui tem os benchmarks sobre cada uma dessas plataformas e o autor do RAID SQL. Posso fechar essa página e a gente vai vir em Downloads. Vamos clicar na opção Installer aqui na primeira opção no menu. Ok, Save. Vai demorar um pouquinho para baixar. Vamos aguardar esse processo. Vai demorar cerca de 2 minutos. A minha internet, pelo jeito, está instável. Vou acelerar o vídeo e já retorno. Ok, terminou o download. Vamos acessar a pasta e vamos executá-lo. Aqui a gente vai escolher a opção de instalar para todos os usuários dessa máquina, que é o recomendável. Então, vou escolher essa opção. Mais uma vez, ele me pergunta se eu desejo que essa app faça alterações na máquina. Mais uma vez, não aparece no vídeo. Eu vou clicar em Yes. Ou Sim, depende da linguagem da sua máquina. Aceito os termos e clique em Next. Aqui é onde o diretório em que ele vai instalar o RAID. Next. Next. E era isso. Vamos clicar em Next uma outra vez. Install. E aqui ele me pergunta se eu quero inicializar o RAID. Se isso aqui estiver marcado, quando eu clicar em Finish, ele vai abrir o RAID. Aqui, se você quiser contribuir com o projeto através do PayPal, você clique nesse botão aqui. E vamos clicar em Finish. Ok. Vamos criar uma nova sessão. Ele já pega por padrão MariaDB ou MySQL, localhost, usuário root, senha admin 123, a mesma que a gente definiu durante a instalação do MySQL Server, porta 3306. Se eu quisesse separar tivesse vários bancos, eu separaria aqui por ponto e vírgula quais bancos eu quero me conectar. No caso, a gente só tem os do sistema e o que a gente criou na última aula. E eu vou clicar em abrir. Ok, estamos dentro do RAID. A gente tem aqui o My First Database e esses outros caras são do próprio MySQL. Perfeito, pessoal? Eu recomendo que você utilize essa ferramenta porque ela é muito mais leve, bem mais tranquilo de se trabalhar com ela e bem mais simples também. Então, a minha recomendação é usar essa ferramenta aqui. Beleza? Até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai instalar o Postman. O que é o Postman? Ela é uma ferramenta para trabalhar com APIs, mais precisamente com APIs REST. Tem gente que usa o Insomnia ou outras ferramentas para esse mesmo propósito. A minha recomendação é utilizar o Postman, porque o que eu mais utilizei no mercado de trabalho é o Postman. Na verdade, eu nunca vi utilizar outra ferramenta que não fosse o Postman. Então,
a minha sugestão é usar essa aqui, porque é a mais utilizada. Tem gente que gosta do Insomnia, mas a comunidade que usa o Postman é muito maior, beleza? Então a gente vai até o Google e vamos digitar Download Postman. Escolha essa primeira opção. Ele abriu aqui a página do Postman. Ele já detectou aqui o meu sistema operacional, Windows 64 bits. Eu vou clicar nesse botão laranja aqui, Download App. Ok, Save. Perfeito, terminou o download. Vou abrir a pasta. Duplo clique, duplo clique. Inicializando o Postman. Aqui ele me pede as credenciais de usuário do Postman. No caso, eu não vou logar por enquanto, né? Eu vou clicar em Continue with Lightweight API Client, que é essa opção aqui bem escondida aqui. Clique sobre ela e aqui está a interface do Postman. Beleza? Funcionou, já está instalado. A gente pode fazer uma nova requisição, que você pode clicar em New, você pode utilizar para operações HTTP, WebSocket, Socket I/O, GraphQL, gRPC, MQTT e mais um monte de coisas aqui. Para utilizar collections, environment, APIs e por aí vai, a gente precisa fazer o login. Beleza? Então, você pode criar a conta aí, se você não tiver. E eu também vou logar aqui, isso que não tem tanto segredo. Então, não vou mostrar no vídeo. Beleza? Então, está funcionando. E é isso. Na próxima aula a gente continua. Bom, pessoal, a gente configurou a maioria das ferramentas que a gente precisava para começar e agora é o momento de a gente criar o primeiro projeto com Spring Boot. Então, a gente já tem o Java, o Maven, IntelliJ, Git, MySQL e a gente pode começar a construir alguma coisa para ver se a gente já está com o ambiente realmente funcionando. Então, bora colocar a mão na massa e vamos construir o primeiro projeto. Mas se você não quer construir o projeto, fica comigo porque ainda tem mais ferramentas lá para o final e essas ferramentas são bônus. Então, bora construir o primeiro projeto. Nessa aula, a gente vai criar o nosso projeto na Spring Initializer. A gente vai definir o nome desse projeto. Vou colar aqui, Hash with Spring Boot and Java Erudio. O pacote vai ser o domínio da minha organização reverso. Você pode colocar, por exemplo, seu GitHub. Então, vou colocar aqui br.com.erudio. Esse artifact a gente vai mudar para Hash with Spring Boot em Java Erudio também. E aqui, esse package name vai ser só br com Erudio. Beleza, agora vamos entender as outras partes aqui, o que importa para a gente. Primeiro vai ser o empacotamento. Qual é o empacotamento que a gente vai usar? A gente vai usar o Maven. Existe também o suporte a Gradle e Gradle com Groove. Só que esses dois caras têm algumas desvantagens em relação ao Maven. Primeiro que o Maven é amplamente usado no mercado. E o Gradle do Groove e Gradle Kotlin usam uma DSL, ou seja, eles abstraem o Maven. Então, eles são uma camada a mais em cima do Maven. Então, já que você vai usar uma abstração, é melhor que você use logo a tecnologia principal aqui. E, além disso, esses dois caras aqui não suportam a artefatos Maven. Não te permite pegar um projeto que você já construiu e abstrair toda a arquitetura dele e recriar um projeto novo do zero a partir desse artefato. Então, isso é uma grande vantagem que essas duas tecnologias não proveem. Por isso, eu escolho o Maven. Logo em seguida, você tem a linguagem que você vai utilizar no projeto. O Spring Boot funciona tanto no Java quanto no Kotlin e no Groove. Para os propósitos desse curso, a gente vai usar o Java. E aqui tem as versões. Quais versões que a gente pode utilizar? Temos aqui a versão 3.4.1 Snapshot, 3.4.0, 3.3.7 Snapshot e 3.3.6 versão estável. Bom, pessoal, existem várias versões do Spring Boot e, simplificando para vocês, você nunca vai usar Snapshot, a menos que seja em ambiente de estudo ou que você seja alguém que está contribuindo para o projeto Spring.
Se não for esse o caso, não faz o menor sentido você usar um snapshot. Você pode entrar aqui também e ter um R prefixando aqui 3.4.1 RC01 ou 02 ou 03, significa Release Candidate, ou seja, é um release que está próximo de ser estável, mas ainda não está pronto para ser lançado. E existe também o M1, M2, M3, que também é milestone, ou seja, eles colocaram um objetivo que eles iam adicionar ao projeto, atingiram esse objetivo, então lançaram. Também é um pouco mais estável, mas não é para ir para produção. Você vai usar milestone só quando está saindo a versão nova do Spring Boot, daqui a 3 meses. Eu estou começando um projeto agora. Esse projeto só vai para a produção daqui a 3 meses. Beleza? Nesse caso, você pode usar. E aí, quando sair a versão definitiva, você vai e migra antes de ir para a produção. Beleza. Mas se você ficou na dúvida e quer entender direitinho qual versão do Spring Boot usar em seus projetos, você vai vir aqui no meu blog, tem o guia definitivo sobre as versões do Spring Boot. E aí você vai ler aqui, entender tudo, como funciona, por que escolher uma versão, por que você não deve escolher outra versão e por aí vai. Conforme eu já comentei na última aula, uma coisa que você pode usar para tomar a decisão de qual versão usar é o calendário de lançamento. Mas nesse curso eu não recomendo que você use nenhuma versão diferente da 3.4.0 pelos seguintes motivos. Primeiro, que se você fizer isso, existe uma chance razoável de você ter problemas e o seu projeto não se comportar da mesma maneira que o meu. E nesse caso, eu não consigo dar suporte para todas as versões que forem lançando daqui para frente. Então, é um curso barato, é muito bom esses cursos baratos, mas você deve usar o que o instrutor está usando, seja o meu curso, seja de qualquer outro instrutor. O ideal é você usar a mesma versão para você evitar problemas e ganhar tempo. O importante é aprender os conceitos. Aprender os conceitos, a versão pode mudar 5, 10 vezes que você vai conseguir se virar tranquilamente. Então, foque em aprender os conceitos primeiro, depois se preocupe em subir de versão. Para esse curso, recomendo usar 3.4.0. Beleza? Então, chances são de que você vai vir aqui e não vai ter mais a 3.4.0. O que você vai escolher? Você vai usar os critérios que eu te expliquei sobre versão e depois eu vou explicar para você lá no código o que você muda se não estiver aparecendo a 3.4.0 aqui. Beleza, escolhemos essa versão, definimos o nome do pacote, definimos o nome do artefato, aqui a descrição não precisa e aqui a gente tem o empacotamento. Antigamente a gente trabalhava com .war, que atualmente a gente nem precisa mais, por causa de ferramentas como o Spring Boot. O empacotamento vai ser um jar. E aqui tem as versões do Java, pessoal. E mais uma vez, qual versão do Java que a gente vai utilizar? A gente vai usar o Java LTS. O que é o Java LTS? É o Java estável e que vai ser mantido por vários anos. Também tem um guia no meu blog explicando quais versões eu devo usar do Java. E aqui tem um roadmap oficial explicando quais versões eu devo utilizar. Por exemplo, não sei se você percebeu, mas a versão 22 não está disponível lá no Spring Boot. Por que ela não está disponível? Se a 17 está. Tá, 17 a 21. Por que ela não está lá? Bom, pessoal, porque ela não é long term support, ou seja, ela não vai ser suportada por muito tempo. Se você conferir aqui, da 18 até a 20, vão ser suportadas até setembro, foram suportadas, melhor dizendo, até setembro de 2023, enquanto o 17 é suportado até 2029. O 21 vai ser suportado até setembro de 2031. Até setembro desse ano, não tem nenhuma versão Long Term Support e logo você não deve usar nenhuma delas. Então, você vai ter o 21 e a próxima versão Long Term Support é a versão 25, que vai ser lançada em setembro de 2025. Então, 22, 23, 24 não devem ser usadas. E se você for usar uma versão diferente no futuro, confira o roadmap da Oracle para os lançamentos do Java, beleza? Senão, você vai usar uma versão que não vai ter suporte. Em produção,
Jamais deve ser usado uma versão que não seja long term support. Perfeito. Voltando aqui, a gente já conversou bastante. Vamos ao projeto em si, né? Descrição, vamos conferimos tudo aqui. Tudo que a gente precisa foi adicionado. O que a gente precisa fazer para fechar? A gente vai adicionar algumas dependências. Aqui ele já me sugere a DevTools. Vamos pesquisar aqui por DevTools. Spring Boot DevTools. Esse cara você vai adicionar. E, além disso, a gente vai adicionar o Spring Web para trabalhar com REST. Spring Web. Esse cara aqui. Ah, Leandro, mas você não falou que no curso vai ter Spring Security, outras coisas? Sim, mas vamos começar com o simples. Vamos adicionar complexidade gradualmente e, à medida que você for avançando, passo a passo, aí sim, você vai ter capacidade de usar mais tecnologias. Então, vamos começar com o básico primeiro, depois a gente expande isso daqui. Perfeito, pessoal. E agora, como é que fica? Bem tranquilo. A gente adicionou as dependências e agora é só clicar em Generate. Ele vai gerar um arquivo zip e você vai salvar esse arquivo zip na sua máquina. No meu caso, eu vou salvar na pasta do código e aqui está ele. Ó. Você pode abrir esse cara em qualquer compactador, qualquer tecnologia de compactação de arquivos e vamos extrair ele para cá. Ok, projeto extraído, aqui está ele, posso fechar isso daqui. Esse cara, eu não vou deletar ele, eu vou mover ele para uma pasta e vou disponibilizar nos recursos dessa aula. Perfeito, vamos acessar esse cara aqui, temos esses MVN, Source, Git Attributes, esses outros caras aqui todos. O que importa para a gente? POM e Source, o resto a gente pode apagar. Tem aqui um .mvn, que é a versão do Maven que foi usada para construir esse projeto. Então, se você mantiver isso aqui, você sempre vai ter compatibilidade. No nosso caso, a gente não precisa disso. Vamos deletar. E a gente vai até a IntelliJ. Antes, vamos copiar esse caminho aqui, né? Ctrl C. Vindo até a IntelliJ. Open. Ctrl V. Beleza, já apareceu aqui. Vou selecionar esse cara e vou clicar em OK. Ele já importou o projeto para mim e aqui está ele. Se você é daqueles que não conseguiu criar o projeto na versão 3.4.0, é bem tranquilo de resolver. Você vai vir aqui no pom.xml, vai abrir ele e vai trocar aqui na version. Se tiver na 3.4.1, .2, o que for, você vai vir aqui e vai trocar para 3.4.0, assim você vai evitar problemas. Beleza? Então, é simples. Esse cara aqui é o POM do projeto e é bem tranquilo de entender. Na próxima aula eu vou explicar direito como funciona o Maven, enfim, todos os detalhes sobre o Maven. Mas por hora é isso. Vamos voltar aqui no Source, Main, e a gente tem o nome do projeto, né? REST with Spring Boot and Java Erudio Application. Eu vou renomear esse cara e vou chamá-lo de Startup. Refactor. Aqui, como eu ampliei bastante a minha IDE, acaba distorcendo um pouco para vocês visualizarem aí. Eu aumentei a fonte. O que ele está falando, pessoal? Ele está falando para renomear também a classe de testes, né? A classe que tem o mesmo nome, mas termina com testes. E aí eu vou marcar ela também para poder mudar também essa classe. Vou clicar em OK. E ele vai mudar aqui e vai mudar aqui também. Perfeito, pessoal. Outra coisa que a gente vai mudar é o Resources. Aqui a gente tem essa pasta Resources, temos o Static e Templates. Isso aqui é usado para quando a gente vai desenvolver aplicações web com TimeLeaf, por exemplo. Então, você coloca suas páginas aqui. No nosso caso, a gente vai construir um API REST, então não precisamos desse cara. Podemos deletar. Temos também o Application Properties, que é o arquivo de configurações. Refactor Rename ou Shift F6. E a gente vai trocar esse Application Properties por Application YML, de YAML. O Application Properties, pessoal, é para adicionar as configurações. Ele funciona como chave e valor. Só que se você estiver trabalhando com Kubernetes, com o GitHub Actions,
com o Docker Compose, qualquer uma dessas tecnologias usa YAML. Então é uma boa hora de você já começar a ir praticando e aprendendo como funciona. Beleza, era isso que a gente precisava fazer. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai criar o nosso primeiro endpoint, mas antes da gente continuar, vamos comentar um pouco sobre a classe Startup e como essa classe funciona. Aqui a gente tem o @Spring Boot Application. Esse código, pessoal, é o ponto de entrada de uma aplicação Spring Boot. A annotation @Spring Boot Application combina 3 funcionalidades importantes. Ela marca a classe como a configuração do Spring, habilita a configuração automática e ativa a varredura de componentes no pacote e subpacotes onde ela está localizada. A classe Startup contém o método main, que chama o Spring Application Run, recebendo o startup.class e args como parâmetros, e isso inicializa o contexto da aplicação. Configura automaticamente os componentes necessários com base nas dependências do projeto e, se for o caso, ele sobe um servidor embutido como o Tomcat ou o Jet. No nosso caso, a gente está usando o modo padrão, então vai subir um servidor Tomcat. E esse processo inclui detectar controllers, serviços, repositórios e qualquer outros bins que a aplicação precise para funcionar. Quando executado, o código prepara a aplicação para receber requisições ou realizar tarefas específicas dependendo do tipo de projeto e das dependências configuradas. É uma estrutura básica, mas é bem poderosa porque ela simplifica o processo de desenvolvimento, eliminando várias configurações manuais complexas. Agora que a gente já falou sobre ela, a gente vai criar o modelo que a gente vai retornar para os nossos usuários. E o que a gente vai retornar para os nossos usuários? A gente vai retornar um JSON com 2 atributos. A gente vai ter um ID e também vamos ter um content. E esse content vai dizer a saudação, que vai ser um greeting. Então, para isso, a gente vai clicar com o direito sobre o pacote BR com Erudio, New, Package. E a gente já vai começar a estruturar o nosso projeto em pacotes para poder ficar bem organizado o nosso código. E a gente vai criar o pacote Model, onde ficam os modelos de dados. Os modelos representam os objetos que serão retornados para o cliente que irão trafegar pela rede. Vamos clicar com o direito sobre esse cara, New, Java Class, e a gente vai chamar essa classe de Greeting. E essa classe vai ser do tipo Record. Ok, Public Record Greeting. E esse cara vai receber 2 parâmetros, long id e string content. Perfeito. Então já foi criado o record. Agora a gente vai partir para a próxima etapa da implementação. Isso aqui é um objeto bem simples. A gente poderia usar um Pojo para fazer isso, ou um plain Java Object. Mas, como é bem simples, a gente pode usar esse recurso do record, que é bem mais tranquilo e atende ao que a gente precisa. Ok, agora a gente vai partir para a implementação do controller em si. Vamos clicar com o direito sobre BR com Erudio, New, Package. Vamos chamar esse cara de Controllers. Enter. Dentro de Controllers, a gente vai criar o Greeting Controller. New, Java Class, Greeting Controller. Ok, Greeting Controller criado. Para que ele seja reconhecido como um controller REST, a gente precisa adicionar uma annotation chamada @hashController. Para a gente entender como funciona essa hashController, ela é uma abstração. Quando o Spring surgiu, era muito comum você usar aplicações Spring para servir páginas, por exemplo, páginas TimeLeaf. E aí passaram a usar também para servir aplicações REST com JSON, XML ou o que fosse. E aí usavam-se 2 annotations. E a hashController veio para ser uma abstração para essas 2 annotations.
ela é um alias para controller, que servia tanto para servir páginas como XML, como JavaScript, ou o que fosse necessário para a página retornar. E você colocava também um response body quando você queria servir JSON ou XML. Assim ele conseguia separar o que era REST e o que era páginas. E na prática, essa annotation aqui, REST controller, é uma abstração sobre essas duas outras annotations. Então, se você olhar aqui, alias for, isso existe desde o Spring 4, Spring Framework no caso, né? Não é Spring Boot 4, é Spring 4. Spring Framework 4, melhor dizendo. Então, adicionar um @REST controller é o mesmo que adicionar essas duas annotations aqui. Eu posso fazer exatamente isso, colocando as duas annotations aqui, que vai funcionar. Mas provavelmente a ideia já vai me sugerir trocar isso daqui. Vamos ver aqui. Não, não me sugeriu. Mas enfim, a maneira mais inteligente de fazer isso hoje é dessa maneira aqui. Ok, definido o greeting controller, agora vamos definir o nosso método responsável por retornar a saudação ou o greeting. E para isso é bem simples, a gente precisa adicionar um método aqui. Vai retornar um greeting chamado greeting e aqui ele recebe os parâmetros. Ok. E é isso, agora a gente vai ajustar as informações desse cara. Para que ele seja reconhecido como um método exposto via HTTP, a gente precisa adicionar um @requestMapping. Ok, existe uma solução mais inteligente para o request mapping, mas a gente vai usar essa aqui por alguns instantes, por algumas aulas, para você se acostumar, porque provavelmente você vai dar manutenção em legado e você vai precisar lidar com esse cara aqui, beleza? Então tem alternativas melhores, mas a gente vai entender primeiro como provavelmente você vai encontrar em projetos com versões anteriores do Spring Boot. Ok, definido o request mapping e a gente vai definir o nome do endpoint, que vai ser greeting. Ok, aqui falta uma barra greeting e era isso. Esse cara, pessoal, vai retornar um new greeting, mas antes a gente vai definir aqui também um template private static final string chamado template igual, e aqui eu passo o que vai ser esse template. Esse template vai dizer um hello world, hello, vírgula, percentual, s, exclamação. Então, onde está esse s aqui, a gente vai substituir pelo valor que a gente vai enviar como parâmetro através da nossa requisição HTTP. Só que para passar esse parâmetro, a gente precisa fazer uma mudança aqui para receber o parâmetro. Na prática, pessoal, vai ser uma URL da seguinte maneira. A gente vai receber a URL assim. Então, a gente vai ter aqui localhost 8080/greeting, e aí ele chega até esse cara. E agora a gente vai passar como query param, como a gente viu lá nas aulas teóricas. Se você não assistiu, eu recomendo você assistir, porque você vai aproveitar melhor as informações das aulas dessa e das próximas aulas. E aqui a gente passa como query param o name, recebendo Leandro. Perfeito, aqui também precisa de um outro cara, porque o nosso objeto greeting tem um ID e tem o conteúdo a gente já vai setar através daquele template. E o que ainda falta é o ID, a gente vai gerar um ID automaticamente. Então, como a gente não acessa banco, a gente vai mocar esse ID. Private final atomic long, essa sugestão aqui mesmo, chamado counter, que vai ser igual a um new atomic long. Agora a gente já pode retornar o resultado, né? Return new greeting. E esse cara recebe dois parâmetros. O primeiro é o ID, então counter.increment and get, isso vai mocar o ID. A cada requisição ele vai incrementar e vai retornar um valor maior.
E em seguida a gente vai passar um string format .format recebendo o template como primeiro parâmetro e como segundo parâmetro ele vai receber esse name aqui que a gente ainda não definiu. Então, name, ele vai reclamar, evidentemente. Provavelmente, se a gente clicar aqui, ele vai sugerir criar a variável name como parâmetro, né? A gente vai adicionar ela como parâmetro. Refactor. Ok, não vai ser do tipo object, vai ser do tipo string. Isso aqui já funciona, se uma aplicação Java chamar esse método greeting aqui, ele já vai retornar a resposta, mas se uma requisição vier via HTTP, ele não vai conseguir ler esses parâmetros aqui, o parâmetro name. Para ler esse parâmetro, a gente precisa adicionar uma annotation específica chamada @requestParam. Terceira opção aqui. E essa requestParam recebe dois parâmetros. Na verdade, ela recebe um e o outro é opcional. A gente vai adicionar primeiro um value. E o valor do value vai ser name, o nome do parâmetro. Então, se eu tivesse mais parâmetros, eu colocaria aqui também. E ela vai ter um default value. Então, quando não especificar, ela vai retornar um valor padrão. E esse valor padrão é um Hello World. Perfeito. Então, vamos executar a aplicação e vamos ver isso aqui em ação. Ok. Se a gente olhar aqui, tem todos os logs do Spring Boot, do processo de inicialização do Spring Boot. A gente vai ver mais detalhadamente sobre logs em uma sessão futura. Mas por enquanto, o que está acontecendo? Ele está inicializando a classe Startup usando o Java 21. Não tem nenhum profile setado, então ele usou o profile default. O DevTools inicializou com a propriedade default. Se eu quiser desabilitar, eu tenho que setar essa propriedade como false aqui no Application YAML. Para modificar as informações de log, eu posso mexer nas propriedades log level. Isso aqui a gente vai ver em uma sessão futura, como eu já comentei. O Tomcat, que é o servidor embarcado que a gente está usando para servir a nossa aplicação através do HTTP, foi inicializado na porta 80, aqui ele está inicializando o serviço Tomcat, startando o Servlet Engine do Apache Tomcat 10, inicializando o Web Application Context, inicializando o root Web Application Context, levou 1100 milissegundos, e subiu o Live Reload na porta 35729 e o Tomcat subiu na porta 8080 no Context Path no root. Isso levou 2 segundos para subir. Basicamente é isso. Nossa aplicação está em execução. Posso voltar o log ao normal aqui e podemos ir até o navegador. Localhost 8080 greeting. Enter. E aí está o Hello World e o ID gerado automaticamente. Se eu executar refreshes aqui, ele vai incrementando esse ID para mim. E aqui eu posso passar o parâmetro. Então eu passo aqui name igual Erudio, por exemplo. E ele vai substituir o Word, que é o default value, por Erudio. Ou pode ser também Leandro. E aí está. Ah, Leandro, não está formatando desse jeito aqui na minha máquina. Não está formatando porque você não está usando um plugin que faz essa formatação. No caso, é o plugin JSONview. Vou clicar aqui sobre ele. Options. E aqui está o JSONview. Eu vou desmarcar esse cara e você provavelmente está vendo aí dessa maneira aqui. Beleza? Para voltar ao normal, eu habilito ele novamente e você instala esse plugin JSONview, que vai ficar da mesma maneira que você está vendo aqui. Perfeito, agora vamos entender direito o que está acontecendo, né? Como ele está achando esses parâmetros. Vou só reduzir um pouquinho o zoom aqui, para a gente conseguir entender tudo em detalhes.
Eu creio que você provavelmente já entendeu o que aconteceu aqui, né? Através do greeting, ele achou esse método aqui, esse request mapping. Através do parâmetro name, ele conseguiu, e eu acabei fechando o cara aqui, eu posso mostrar, mas sem clicar. Beleza, então, através desse name, ele identificou o request parent e setou o parâmetro Leandro no atributo do tipo string chamado name. E aí ele conseguiu recuperar o valor da variável. Quando eu não setei, como é esse caso agora, ele retornou Word. Por quê? Ele chegou aqui, fez a requisição, veio no barra greeting, não tinha nenhum parâmetro, então a string name ficou nula. Então ele setou o default value, que é Word, e aí funcionou. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente criou o nosso primeiro endpoint. Na próxima aula a gente continua e até lá. Fala pessoal, beleza? A gente já entendeu como funciona a annotation @hashController e agora a gente vai entender um pouco mais sobre novas annotations. Até agora a gente passou parâmetros através do query string ou query parent, dessa maneira aqui, e agora a gente vai criar um novo endpoint que vai receber parâmetros através do path. O que significa parâmetros através do path? Significa que os parâmetros são parte da URL e que eles não podem ser omitidos ou a gente vai ter um erro. Vamos clicar com o direito sobre Controllers, New, Java Class. Vou chamar esse cara de MathController. Ok. Como esse cara vai ter várias operações, diferentemente do que o greeting fazia, a gente vai fazer algo um pouco diferente. Então, vou só manter o URL aqui para a gente ter como referência. E aqui, ao invés da gente adicionar apenas um @hashController, como a gente faz aqui, a gente vai fazer de uma outra forma. A gente vai adicionar o @hashController e também vamos adicionar um request mapping da mesma maneira que a gente faz aqui no método. Quando eu faço aqui no método, ele se aplica apenas a esse método. Agora, quando eu aplico a classe, ele vai se aplicar à classe e todos os métodos. E é o que a gente vai fazer aqui. A primeira annotation que a gente precisa adicionar, vocês provavelmente já sabem, é hashController, para que ele saiba que esse cara aqui é um controller hash. Além disso, a gente precisa adicionar o outro parâmetro, que é o request mapping. Esse cara recebe como parâmetro 1/math. E o que isso aqui significa, pessoal? Significa que todas as operações desse cara aqui vão começar com math. Então, por exemplo, eu vou duplicar aqui. Eu tenho soma, subtraction, division e por aí vai. E todos eles começam com math. É essa annotation aqui que provê essa parte do path. Então, é através desse cara. Se eu mudar aqui, eu mudo todos eles. Então, por exemplo, se eu colocar aqui calculator, eu vou mudar aqui para calculator em todas as operações. A gente vai começar com o sum. Então, vamos criar a lógica desse cara, né? Como que vai funcionar esse cara. Antes, só revisando. Path Variable é uma anotação bastante útil do Spring MVC e ela é usada para recuperar dados da URL. Essa annotation permite que o controller lide com requisições de URL parametrizadas, como URLs que possuem entradas de variáveis como parte do seu path, o que é o caso da operação de soma, subtração e por aí vai. A outra annotation é o request mapping. A classe controller contém vários métodos manipuladores para gerenciar as diferentes requisições HTTP. Mas como que o Spring mapeia uma requisição específica para um método manipulador específico? Bem, isso é feito com a ajuda da annotation @requestMapping.
é uma annotation no nível de método que é colocada sobre um método e ele fornece um mapeamento entre o caminho da requisição e o método manipulador. Ele também suporta algumas opções avançadas que podem ser usadas para especificar métodos separados para diferentes tipos de requisição na mesma URI. Você pode especificar um método para manipular uma requisição GET, outro para manipular uma requisição POST na mesma URI. Então, eu posso manter a mesma URI base e, através do Request Mapping, usar um verbo para cada uma delas. Agora, pessoal, continuando, a gente vai definir o método soma. Para isso, public, ele vai retornar um double chamado sum, de soma, e vai receber dois parâmetros. E aqui a gente já vai trabalhar no retorno desse cara. A gente vai retornar um mock return 1D de double, ponto e vírgula, e aqui a gente passa quais parâmetros esse cara vai receber. Esse cara vai receber duas strings. Mas, Leandro, não é mais inteligente a gente já passar um double ou, na pior das hipóteses, um long? Sim, pessoal, a gente pode fazer isso. Mas a gente também precisa aprender a tratar exceções e validar inputs de dados. E é por isso que a gente vai usar esses dois parâmetros como string. Beleza? Teclei Enter aqui e a gente vai definir o primeiro parâmetro. String number1 e string number2. Aqui, evidentemente, a gente precisa passar uma vírgula. Beleza, agora eu poderia somar esses dois caras, só que dessa maneira aqui, o Spring Boot não vai conseguir recuperar os valores da URL e nem sabe que esse método aqui é servido através do HTTP, ou melhor, é disponibilizado através do HTTP. Para fazer isso, a gente precisa adicionar um Request Mapping nele. E aí sim ele vai conseguir saber que esse cara é disponibilizado através do HTTP. E esse cara vai ser o SUM. Só que ele tem algumas particularidades, que são esses dois números que eu recebo via path. Como que eu vou receber esses dois números via path? Você vai adicionar dessa maneira aqui as duas variáveis, number1 e number2. Ok. Mas só adicionar aqui diz para o Spring Boot que são parâmetros que estão vindo através da URL. Só que como que ele vai saber em qual local que ele tem que atribuir esses caras? Para isso a gente precisa adicionar uma outra annotation chamada @pathVariable. Ok. E ele recebe como parâmetro o nome, que é number1 e number2. Claro, precisa ser entre aspas. Beleza. Vou copiar isso aqui para a gente ganhar tempo. E aqui, number2. Ok, dessa maneira eu consigo recuperar os dois objetos. Perfeito, pessoal. Então, está definido dessa maneira que já consigo obter um retorno, só que a gente está retornando um mocks, né? Se eu executar a aplicação e fizer uma request para math, vai retornar sempre 1. Então, vamos testar isso. Ok, se a gente tiver mapeado tudo corretamente e os parâmetros estiverem corretos, a gente vai conseguir acessar o math. E é exatamente isso, math, sum 3 e 5 vai dar 1 no nosso caso aqui, retornou 1. No caso, a gente não está retornando JSON, então ele retorna dessa maneira. Perfeito, então está funcionando, a gente está conseguindo chamar o endpoint de sum, passando os dois parâmetros, e agora falta a gente corrigir essa lógica para ele deixar de retornar esse mock
fixo, que no caso até o momento é apenas 1. Beleza? Então é isso, a gente se vê na nossa próxima aula. E aí, tá gostando do conteúdo? Eu quero te fazer um convite para se aprofundar ainda mais no que você está aprendendo aqui e conhecer a formação Spring Boot 2026 do zero ao deploy na AWS e Google Cloud com Java, Docker e Kubernetes. Atualmente, pessoal, quem sabe trabalhar com Spring Boot no Brasil ganha entre 6 e 30 mil reais. Claro, vai depender do nível de experiência. E se você trabalhar remoto para os Estados Unidos, por exemplo, você pode ganhar pelo menos 5 mil dólares. E aqui tem mais detalhes sobre o conteúdo, o que a gente vai aprender. A gente vai construir uma aplicação completa do zero, entendendo todos os conceitos. Depois a gente vai adicionar testes de integração e testes automatizados. Vamos conectar essa aplicação ao banco de dados. Vamos dockerizar essa aplicação, adicionar autenticação, adicionar segurança, documentação com Swagger, importar e exportar planilha, gerar relatórios, mandar e-mail, enfim, um monte de coisa que vai valorizar ainda mais o seu currículo e vai te dar maior relevância quando for disputar uma vaga. Aqui tem todos os detalhes sobre esse projeto. Você pode conferir aqui nesse vídeo ainda mais sobre o que a gente vai construir, tirar todas as suas dúvidas. Aqui é um instrutor que está falando para vocês agora. A garantia é de 7 dias. Se você não gostar, não tem que explicar nada. Você não tem que justificar nada, é só pedir reembolso que a plataforma devolve. O preço, como eu acabei de migrar de plataforma, está de R$ 57,70. O preço real é R$ 297,90. Então, possivelmente, quando você voltar aqui, esse valor vai ter mudado. Aqui tem os depoimentos de alguns dos meus alunos, você pode conferir também. Aqui tem mais algumas perguntas comuns. A mais comum delas é: Leandro, esse é o mesmo curso da Udemy? Não, pessoal. Então pense no seguinte: quando você vai comprar um carro, existe o carro de entrada, que é o da Udemy, existe o carro top de linha, que é esse aqui na minha plataforma. E o que você tem aqui? Você tem conteúdo expandido, tem guias extra em HTML, suporte direto comigo, certificado profissional com QR Code e validação da Erudit Training. Então existem adicionais que não tem na Udemy. Além disso, a gente está preparando a comunidade de desenvolvedores para que vocês tenham network. Mesmo para quem se inscreveu antes, vai ter acesso a isso. Então, vai expandir muito além do que já tem na Udemy. Aqui tem a explicação de como funciona para emitir o certificado, como acessar o produto, como comprar. Quando você clicar em comprar, você vai ser redirecionado pela intermediação da Hotmart. Então, sua compra está segura, que é uma das plataformas mais robustas do mercado. E é isso. Se você ficou na dúvida, nesse vídeo aqui eu explico tudo o que você precisa saber. Beleza? Então é isso. Fica o convite. Se você quiser conferir com mais detalhes, dê uma olhada nessa página aqui, acesse pelo link na descrição ou pelo QR Code. Então é isso, bora voltar para o foco do vídeo. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai instalar o Docker. Mais precisamente a gente vai instalar o Docker Desktop. Para isso, vamos até o Google e vamos pesquisar por Download Docker. A gente vai clicar nessa primeira opção aqui, Docker Desktop, que é a versão para o Windows. Aqui ele me fala para criar uma conta, eu não vou fazer isso agora. E para fazer o download do instalador. Eu vou clicar nessa opção aqui, tem também as opções para Linux e para Mac. Ok, Docker Desktop Installer. Está baixando o instalador, quase 500 megas. Vai depender da sua internet para poder fazer esse download. Ok, concluiu. Vamos instalar o Docker, duplo clique sobre ele. E aqui ele me pede permissão para poder fazer modificações na minha máquina. Eu vou aceitar. Está inicializando. Me pergunta se eu quero adicionar um atalho ao desktop. Quero. Ok, está desempacotando os arquivos. Isso vai levar um certo tempo, então vou acelerar o vídeo e assim que concluir eu retorno.
Ok, terminou o processo de instalação. Ele me fala para fechar e reiniciar a máquina. Eu vou parar a aula e daqui a pouco eu retorno depois que reiniciar a máquina. Fala pessoal, continuando, já reinicializei a máquina. Possivelmente ele pode exibir um erro pedindo para você habilitar virtualização na BIOS. Caso isso aconteça, você precisa ler a documentação da sua placa-mãe, da sua máquina e acessar a BIOS e habilitar a virtualização. Para cada caso é um caso e eu não vou exibir isso. Abre essa tela aqui, me falando que eu devo aceitar os termos. Eu aceito os termos. Ok. Completar a instalação do Docker Desktop, ele requer a senha de administrador e também existe as configurações avançadas. Eu vou usar a primeira opção. Finish. Me pergunta novamente se eu desejo permitir fazer alterações na minha máquina. Eu vou clicar em Yes. Ok, bem-vindo ao Docker Desktop. E aqui a gente vai acessar, você vai clicar em Sign Up se você não tiver uma conta no Docker Hub, ou Sign In se você já tiver uma conta no Docker Hub. Vou clicar nessa segunda opção aqui. Existe ainda a opção de Continue Without Sign In. A gente precisa logar, então escolha o Sign Up e crie uma conta, ou escolha Sign In e introduza suas credenciais. Aqui eu vou digitar o meu usuário no Docker Hub, vou clicar em Continue, ele me pede a minha senha e vou clicar em Continue. Save, Open Docker Desktop e com isso ele já abre para mim o Docker Desktop e eu vou pular a pesquisa. Para isso, clique em Skip Survey. Ok, engine em execução e é isso. A gente não tem nenhum container, nenhuma imagem, nenhum volume, nada. Enfim, o ambiente está limpo. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai abrir o PowerShell, Windows PowerShell, e vamos subir o nosso primeiro container. Para fazer isso, o que a gente precisa fazer? Antes, a gente vai ver algumas configurações aqui do Docker. Né? Primeira coisa, Docker -v. Deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte, pessoal. Ok, a gente está usando o Docker na versão 25.0.3. Outra coisa que a gente pode ver com mais detalhes é o Docker Version. Ele mostra mais detalhes sobre o ambiente, sobre a ferramenta do Docker. E aqui está. A gente tem a versão 25.0.3, API Version 1.44, a versão do Go, o hash do commit, quando foi buildado essa versão, foi 6 de fevereiro de 2024. Essa é a API, né? E aqui o Docker Desktop em si. Enfim, tem todos os detalhes sobre ele e que, se você observar, são as mesmas versões. Perfeito. Está instalado, né? E uma outra coisa que a gente pode ver também, então Ctrl L e executar o comando docker info enter. Ok, aqui tem mais detalhes sobre o Docker, né? Bastante detalhe, e ele mostra a mesma coisa que a gente já viu na interface gráfica, que é nenhum container em execução, nenhum pausado, nenhum parado, nenhuma imagem, enfim, as informações do Docker, o sistema de arquivos que está sendo utilizado, que é o Overlay 2, e por aí vai. Perfeito, pessoal. Aqui tem alguns warnings, mas desde que não ocorram problemas, a gente pode continuar utilizando. É apenas um alerta, não é um problema efetivamente. Ok, então a gente executou um Docker Info. Agora a gente pode executar um Hello World, né? Dá um Ctrl L novamente. Docker Run Hello
Word. E a gente pode teclar Enter. Ele não encontrou a imagem do Hello World na nossa máquina. Tentou baixar, mas ocorreu um erro. Por que aconteceu esse erro, pessoal? Porque eu esqueci um L aqui, ó. Hello World. E agora sim, ele não encontrou a imagem, vai no Docker Hub baixar, baixou e executou o container. Aí aqui ele só imprime no console e se você conseguir executar esse passo aqui, significa que deu certo. O que aconteceu? O Docker Client contatou o Docker Daemon, o Docker Daemon baixou a imagem Hello World no Docker Hub, o Docker Daemon criou um container a partir dessa imagem que executou um executável que produz essa saída aqui que a gente está lendo atualmente. O Docker Daemon pegou esse conteúdo, esse output e imprimiu aqui no nosso terminal. Isso significa que o Docker está funcionando perfeitamente sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai aprender como habilitar o Kubernetes no Windows. No Mac também é similar e no Linux você precisa instalar separadamente. Para isso você vai vir no Docker Desktop, você vai vir aqui embaixo na barra e vai abrir o Docker Desktop, você vai chegar nesse mesmo local que eu estou. Você vai clicar na engrenagem aqui do lado, Settings. Vamos expandir novamente e aqui aparece a aba Kubernetes. O Kubernetes não está habilitado por padrão. Você precisa habilitá-lo. Para isso, você vai clicar em Enable Kubernetes e aqui tem uma opção Show System Containers. Isso aqui é avançado e o ideal é que você não mostre esses containers. Mas no meu caso, eu vou marcar como Show System Containers. OK. Apply e Restart. Isso vai baixar as configurações do Kubernetes, vai instalá-las e vai reinicializar o Kubernetes para a gente. Install, evidentemente isso vai levar algum tempo, então eu vou acelerar o vídeo e já retorno. Ok, pessoal, terminou de instalar e já ficou habilitado aqui. O Kubernetes está em execução. Se a gente abrir um terminal, então vamos pesquisar por PowerShell, Windows PowerShell. Ok, vamos digitar o comando kubectl. Ok, e aqui aparecem todos os comandos do Kubernetes. A gente pode, por exemplo, executar o kubectl version. Ctrl L para limpar, né? Ok, e a gente está rodando a versão 1.29.1. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. kubectl get pods. Ok, não tem nenhum pod em execução. E é isso, pessoal. A gente está com o Kubernetes habilitado e agora a gente pode executar pods na nossa máquina tranquilamente. E é isso aí. Até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai instalar uma IDE para trabalharmos com os nossos projetos Java. Tem gente que gosta de utilizar o Eclipse, tem outras pessoas que gostam de utilizar o IntelliJ ou até mesmo o Visual Studio Code. A minha recomendação é que você utilize a mesma ferramenta que a gente vai utilizar no curso. Caso você tenha problemas com outras ferramentas que não estão sendo utilizadas no curso, não daremos suporte, beleza? Para isso, a gente vai até o Google e vamos pesquisar por Download Spring Tool Suite 4 IDE. Antigamente chamava Spring Tool Suite, hoje eles simplificaram apenas para Spring Tools, apenas Spring Tools. Vamos clicar na primeira opção. Aqui está. Existe uma versão da Spring Tools para o Visual Studio Code.
Não recomendo utilizar. Se você quiser utilizar, pode utilizar, mas eu não vou dar suporte se você tiver problema com ela. Tem a baseada no Eclipse, que é a que a gente vai utilizar. Aqui tem as opções, diversas opções para Linux, para macOS e para Windows. A gente vai escolher a opção Windows. Tem para a IDE TEA, que eu pessoalmente não conheço. E é isso. Perfeito, a gente vai escolher aqui a versão do Windows. Vamos clicar sobre ela. Ele me pergunta se eu quero salvar. Save. É um jar. A gente vai aguardar o download desse jar. Vamos abrir na pasta. Aqui está o cara, né? Um pré-requisito para você conseguir fazer isso daqui é ter o Java já instalado. Sem o Java instalado, você não vai conseguir instalar a IDE. Vou copiar esse caminho aqui, Ctrl C, e vamos abrir o PowerShell. PowerShell. Vamos executar como administrador. Ele me pergunta se eu desejo permitir. Vou clicar em Yes. Ok, deixa eu expandir a fonte aqui para ficar mais legível para vocês. CD, clicou direito. Beleza, conseguiu acessar o diretório. LS. E aqui a gente tem o jar. Cadê o jar? Aqui o jar. Spring Tool Suite 4. alguma coisa. Perfeito, pessoal. O que a gente precisa fazer? A gente precisa executar um java-jar. Dá um Ctrl L aqui para limpar. Java-jar. Vou aumentar um pouquinho a fonte para ficar mais fácil de vocês lerem. E a gente vai executar o Spring. Aí você tecla Tab, ele vai autocompletar. Cortou aqui um pedaço do nome, mas não é um problema. Enter. E ele vai extrair para a gente todo o conteúdo em um diretório chamado Spring Tool Suite. Ok, aparentemente está tudo foi executado com sucesso. Deixa eu descer aqui. Diminuir um pouquinho a fonte aqui para a gente ver se consegue visualizar. E aparentemente tudo ok, pessoal. Deixa eu voltar aqui, minimizar. E aqui a gente tem a Spring Tool Suite Release, versão 4. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o nome. Spring Tool Suite 4.22. Vou tirar esses traços aqui e vou colocar tudo junto. Spring Tool Suite 4.2.0 e é isso. Ele não aceita porque tem um programa que está utilizando, é esse cara aqui. Posso fechar, tentar novamente. Agora foi. Perfeito. Mesma coisa que a gente já fez anteriormente, a gente vai dar um Ctrl X nessa pasta. Vamos até a unidade C, Program Files, e vamos mover esse cara para cá. Continue, é que ele pede permissão de administrador, a gente vai clicar em Continue. Ok, vamos abrir essa pasta. E aqui a gente tem o executável. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o direito, More Options, Create Shortcut, e ele me fala que não pode criar um atalho aqui, que ele vai criar esse atalho para mim no desktop. Eu vou aceitar, Yes. Minimizo isso daqui, minimizo isso daqui também. Windows D para poder vir para o terminal. Deixa eu só renomear aqui. Spring Tool Suite 4. Ok. Enter. Ele vai abrir para mim a Spring Tool Suite. Vamos aguardar esse processo.
Ok, aqui ele cria um Workspace Default. A gente vai usar esse Workspace Default por enquanto, mas depois a gente vai criar um Workspace específico para o nosso projeto. Vamos clicar em Launch. Estamos na Spring Tool Suite, funcionou a instalação. Aqui a gente pode criar um novo projeto, criar um projeto Maven, criar um projeto usando o Spring, enfim. Está funcionando, a instalação foi feita com sucesso e é isso aí. Como vocês podem ver, é bastante similar ao Eclipse, só que ela já vem com todas as ferramentas que você precisa para trabalhar com Spring. Então, ela é bem mais poderosa. Beleza? Então é isso. Até a nossa próxima aula. E aí, gostou do conteúdo? O que você viu aqui é só o começo. Na formação Spring Boot 2026, a gente vai muito além. Você vai dominar o Spring Boot do zero ao deploy profissional na AWS e na Google Cloud, vai trabalhar com Docker e Kubernetes em produção, implementar segurança, autenticação, banco de dados, APIs RESTful completas e tudo o que o mercado exige de um desenvolvedor Java qualificado. Profissionais em Spring Boot ganham entre 6 e 30 mil reais no Brasil e no mínimo 5 mil dólares trabalhando remoto para o exterior. Se você quer transformar sua carreira e desbloquear todo o potencial, o link da formação completa está na descrição ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então é só escanear ou clicar no link e dar uma olhada no conteúdo completo, nos bônus e nas condições especiais. Vale muito a pena e pode ser a virada de chave que você está esperando na sua carreira. A gente se vê na primeira aula.